Olha só que história interessante a gente vai ver hoje. É um caso real de um profissional que usou uma IA pessoal para virar o jogo completamente no dia a dia dele. Uma jornada cheia de percalços, mas também de muita descoberta. Vamos lá. Imagina só a cena. Alguém chega e fala, nossa, é trabalho escravo. Foi exatamente essa reação do Eduardo, que é advogado, quando ele viu a quantidade de trabalho que um conhecido estava dando conta. Parecia, sei lá, humanamente impossível, sabe? Como se tivesse um batalhão de gente trabalhando ali sem parar. Só que aí vem a grande virada da história. Não tinha equipe nenhuma, nada disso. A produtividade toda, ela vinha de um sistema de inteligência artificial com vários agentes e tudo era controlado por um único iPad. E foi essa descoberta que deu o pontapé inicial para tudo que a gente vai ver agora. Então vamos mergulhar um pouco no dilema do Eduardo. Ele é um profissional super bem-sucedido, mas, como muita gente, estava se sentindo no limite. O grande desafio era aquele de sempre. Como é que se cresce, como se faz mais, sem necessariamente ter que inflar a equipe e contratar mais gente? E aqui a gente entende bem o cenário dele. É um advogado de um escritório boutique lá no Amapá que trabalha só com uma secretária. O foco dele é pesado, é direito empresarial e eleitoral, coisa de alto risco. E o que ele queria? Escalar a operação, mas não a equipe. Ele até curtia a tecnologia, mas, poxa, quem é que tem tempo para ficar estudando ferramenta nova o dia todo, né? A questão era essa. Ele precisava de uma solução que funcionasse e não de mais uma coisa para gerenciar. Ok, então, super inspirado por aquilo que ele viu, o Eduardo decidiu, vou tentar fazer também. Só que essa primeira tentativa de construir o próprio agente de IA, digamos que levou ele da inspiração direto para a frustração. E foi rápido. E essa linha do tempo mostra bem essa montanha russa. Primeiro o encontro, né? Ele vê o colega gerenciando uma carga de trabalho absurda com o iPad. Depois, a descoberta. Não era gente, era IA. Um sistema rodando numa ferramenta chamada OpenCloud. Aí vem a tentativa, ele vai lá, instala a OpenCloud num servidor básico para tentar copiar, e por fim, a frustração. Resultados que não batiam, problemas técnicos tipo ele não conseguia fazer os comandos de voz funcionarem de jeito nenhum. Ou seja, ele descobriu que a ferramenta era um canhão, mas mirar esse canhão era bem mais complicado do que parecia. Pois é, e essa frase do próprio Eduardo é matadora. Ela resume tudo. Eu configurava um agente, pedia para ele fazer a mesma tarefa e saía totalmente errado. O problema central era esse, a inconsistência. Para um advogado que lida com um prazo, com detalhe, um assistente precisa ser confiável. E o que ele tinha na mão era uma caixinha de surpresas, e nem sempre boas. Totalmente frustrado, quase jogando a toalha, o Eduardo percebeu que precisava de ajuda. Sabe, de um guia. E foi aí que ele encontrou um mentor, o Diego, que era um especialista que ia ajudar ele a finalmente domar essa tecnologia e chegar onde ele queria. E a tal ferramenta no centro de tudo isso é o OpenCloud. E olha, não estamos falando de um aplicativo qualquer não. É simplesmente o framework de código aberto mais popular do mundo para criar e orquestrar agentes de IA. Para se ter uma ideia, ele ultrapassou o Linux em estrelas no GitHub. Isso dá uma dimensão do poder da coisa. Aí veio a primeira grande sacada do mentor, um conceito que mudou tudo. A raiz da inconsistência toda era que o Eduardo estava mexendo no agente enquanto o agente trabalhava. É como tentar consertar o motor do carro com ele andando. A solução? Separar as coisas. Criar um ambiente de desenvolvimento, uma espécie de caixa de areia para testar, e um ambiente de produção, que é a versão oficial, estável, que faz o trabalho do dia a dia. Uma ideia simples, mas que faz toda a diferença. Ok, agora com a orientação certa, com essa nova mentalidade, era hora de botar no papel um plano de ação de verdade. Eles definiram a estratégia, a infraestrutura, o investimento, tudo o que precisava para tirar a ideia do campo da frustração e levar para a realidade. O investimento que eles fecharam para essa mentoria foi de R$ 4.000 por mês. E esse valor garantia, entre outras coisas, uma chamada mensal para alinhar tudo e ter certeza de que o projeto estava indo no caminho certo. Mas o que vinha nesses 4.000? Era bem mais que só uma ligação por mês. Ele ganhou acesso vitalício a uma biblioteca de cursos, a uma API de IA super rápida, suporte técnico direto pelo WhatsApp, até um chip de teste ele recebeu para testar coisas novas, e o melhor, sem contrato de longo prazo, sem fidelidade. Era um investimento em todo um ecossistema de suporte, não só numa consultoria. A parte da infraestrutura, a casa do agente, também foi completamente repensada. Eles atacaram os pontos fracos. Primeiro, mais memória RAM, que é tipo o fôlego da IA. Depois, mudaram o sistema operacional para Debian, que aparentemente é mais estável com o OpenCloud. E por fim,
um servidor aqui no Brasil, para diminuir a latência, ou seja, para deixar tudo muito mais rápido nas respostas. Com a base pronta, o passo seguinte era conectar tudo. O plano era integrar o assistente com as ferramentas que o Eduardo já usava e confiava. O WhatsApp seria a porta de entrada, a interface principal. O tic-tic para gerenciar as tarefas. E os sistemas de e-mail e agenda dele, claro. A meta era criar um fluxo de trabalho único, sem costuras. Beleza. Com a tecnologia e o plano definidos, a pergunta que fica é, e na prática, como isso funciona no dia a dia? Como ficou a nova rotina do Eduardo? A nova rotina é de uma simplicidade que impressiona. O dia já começa com um resumo matinal que a IA preparou. Lá pelas 10 da manhã, o agente manda um apanhado de todos os e-mails novos. A partir daí, o Eduardo só responde com uma mensagem de voz, delegando o que fazer com cada e-mail, e pronto. O agente cria as tarefas, atualiza o que precisa, ele organiza o resto do dia. E o objetivo final era exatamente esse, uma simplicidade poderosa. Transformar o WhatsApp, um aplicativo que já está na mão o dia inteiro, na central de comando para gerenciar todo o trabalho operacional. Tudo por texto e voz. A história do Eduardo mostra que essa tecnologia não é mais ficção científica. Ela já está aqui, e isso deixa uma reflexão no ar. Se um assistente pessoal de IA estivesse disponível agora, qual seria a primeira tarefa chata e repetitiva que seria delegada a ele? Pensa aí.